Juízo. Quem nunca sofreu com juízos negativos? E muitas das vezes fizeram com que você ou outra pessoa que você conhece tenha sofrido por motivos sem causa. Ou certamente você já se viu injustiçado em situações ao ser interpretado negativamente quando você agiu da melhor maneira que você podia. E por causa disso você se sentiu injustiçado, incompreendido, deslegitimado de suas boas intenções. Entretanto, o que pouca gente percebe é que muitas das vezes quem está no polo que nós condenamos somos nós mesmos. E muitas vezes nós nos flagramos fazendo aquilo que a gente condena. Atendendo pessoas, eu vi um pouco de tudo isso ao longo da minha carreira. Eu vi isso na relação pais e filhos, eu vi isso na relação de irmãos e irmãs, eu vi isso na relação de namorados, esposas, maridos, ou seja, eu vi isso em relação ao chefe, ao colega de trabalho, à empregada, ou auxiliar, como hoje é mais comum falar. Eu já vi isso ser dito de pessoas muito importantes na vida daquela pessoa que estava me contando. Por outro lado, contraditoriamente, eu também vi muitas pessoas admirarem e respeitarem pessoas que não fazia nenhuma diferença na vida destas pessoas. E muitas das vezes, sequer esta pessoa era conhecida por quem a admirava e elogiava. E aí a pergunta que não quer calar é: por que isto acontece? O que acontece que nos leva a empilhar comportamentos negativos das pessoas com as quais convivemos por longo prazo, pessoas que todo dia procuram fazer o melhor de si e, ao mesmo tempo, valorizamos estas pessoas que não contribuem, às vezes contribuem até negativamente com a nossa vida. Por que isso acontece? É porque num relacionamento amistoso não tem ponto valendo. Não tem quem perde, não tem quem ganha. É o relacionamento suave, do jogo amistoso, que consome o tempo e não produz coisa significativa em nossas vidas. Agora, construir, produzir, trabalhar, conviver, dá trabalho, porque o universo do outro é regido pelos valores do outro, ou pelo menos deveria ser. Só que hoje tem pessoas se dirigindo por valores vazios de uma vida fictícia, perfeita, bonita, maravilhosa em todos os sentidos. Entretanto, uma vida que não existe no mundo real da existência de qualquer pessoa. E se estas situações que eu pontuei aqui acontecem com você, meu amigo, fique até o final desta aula e entenda por que isso acontece em maior ou menor quantidade com você e com toda a humanidade. Exceto quando a pessoa tem a mente treinada para assumir o controle da sua vida e crescer nas adversidades. Neste caso,
aí esta pessoa consegue escapar, na maioria das vezes, dessa situação que descrevi e que afeta tanta gente, e tanta gente paga caro por um sofrimento sem causa, por um crescimento que não existe. Simplesmente foca-se no problema e na negatividade das pessoas. E a positividade, o esforço destas pessoas em oferecer o melhor de si por onde estiver, fica no vácuo da existência, da convivência de universos diferentes que reinam em cada um de nós. Para você que não me conhece, eu sou Gil Barbosa, eu sou professor, mentor, sou palestrante, escritor, estou aí agora findando o 4º livro e espero que até o final do ano eu consiga atingir a meta que estava prevista para, em 5 anos, ter 5 livros. 3 destes livros estão na plataforma da Green e um livro já está no KDP da Amazon, certo? Quem se interessar por isso é só me passar aqui o contato que eu mando para você as informações de que você estiver necessitando. Mas eu quero convidar a você, durante toda a aula, ter sempre caneta e papel na mão para anotar os seus insights, porque estas aulas visam exatamente te inspirar a ter bons insights que poderão contribuir com a mudança que você procura e não sabe por onde começar. Então, por favor, faça isto. A outra coisa que eu quero pedir para você é se inscreva no canal, criatura. Por quê? Porque aqui sempre tem aulas novas. No comum da rotina do canal, eu tenho estas aulas 2 vezes por semana, sempre às quartas e aos sábados. Entretanto, nesta primeira quinzena de janeiro, eu tirei um tempo maior para a minha vida particular. Fazia 5 anos que eu estou direto nesta rotina e eu decidi me dar estes 15 dias com maior exclusividade com a minha família, com a minha esposa. Espero contar com a sua compreensão para isto. Por quê? Porque é comum dizer por aí que casa de ferreiro, espeto é de pau. Não pode ser assim. O ferreiro que usa o espeto de pau, ele é regido pela escassez. Então, tome cuidado. O que você produz de melhor é para gerar o melhor para a sua vida em primeiro lugar. E depois, sim, contribuir generosamente para o crescimento de outras pessoas. Esta é a minha busca e é por isso que eu estou aqui, botando a minha cara para milhares de pessoas. Então, eu tenho certeza de que este esforço vai contribuir com você ou com alguém que você conhece, de algum modo. Bom, voltando ao assunto de hoje, o assunto de hoje é o ajuizamento. Nós temos a mania de ajuizar os atos por aquilo que eles nos pareceram ser. E quando eu faço isto, eu coloco os meus critérios para avaliar fatos vividos pelo universo existencial de outra pessoa. Na realidade, quando eu ajuizo, eu estou dizendo o seguinte: olha, sendo eu no lugar desta pessoa, entendendo assim desta forma, isto para mim significa isto. Na realidade, quando nós projetamos os nossos valores na vida do outro, a gente está julgando um território estranho a partir de valores que são balizas comportamentais de um determinado modelo de sociedade. Essas balizas, elas precisam existir.
Para quê? Para que sejamos capazes de chegarmos a consenso em questões complexas e desconfortáveis que acontecem pelas circunstâncias da convivência entre as pessoas mais íntimas, nos relacionamentos mais importantes e de maior duração na vida de todos nós. Isto é o que eu chamo de fazermos com as nossas memórias a valorização da experiência alheia. Né? Eu vi, assim, na história de atender pessoas, várias mudanças que eu acompanhei exatamente envolvia isto. A pessoa, primeiro, para avaliar o outro, saber com que valores e com que experiência ela procedeu dessa e daquela forma. Porque na maioria das vezes, o nosso comportamento vem automático, pelos valores que assimilamos até os 12 anos. E estes valores foram assimilados a partir do que ouvi e senti, repetidas vezes, no processo de formação até os 12 anos. Uma ou outra experiência de alto impacto emocional posterior a este período formatou uma memória. Ou então por uma sessão terapêutica, ou então por um acompanhamento psicológico, ou então simplesmente por um caos, uma metáfora daquela pessoa que tem o talento especial para isto. E esta, na era 2 aqui, é o que nós mais fazemos. E por falar na era 2, nós estamos chegando ao final dela. Esta é a 13ª aula e nós iremos até a 15ª. Depois disto, aí sim, nós vamos escolher a terceira jornada ou a terceira etapa deste canal. E se você puder opinar, ficarei grato. Sugira para nós temas atinentes à otimização da inteligência para que gerem em nós comportamentos de alta performance. Este é o objetivo do canal. Colocar elementos que disponibilizem que você tenha acesso à sua alta performance, usando o seu talento e ampliando as suas possibilidades. Nessa rotina, então, de atender pessoa, comumente eu ouvi e ouço muito as pessoas dizerem fulano é bom, fulano é ruim, ciclano está fazendo isto, está fazendo aquilo, e isto para mim é isto. Fato que é que todo mundo comumente, se não tem a mente treinada, vai ajuizar os atos do outro como se fossem os seus próprios atos. É claro que nós não podemos relativizar o conteúdo do comportamento, mas nós temos que relativizar o universo, o tamanho da consciência com a qual a pessoa viveu a experiência e tomar conhecimento da experiência integral na forma que a pessoa viveu. Desse jeito, aí sim, nós não teremos ajuizamento. Nós teremos formação de uma ideia clara da complexidade que envolveu o comportamento do outro. Para escaparmos, então, à armadilha existencial do ajuizamento, escaparmos à ideia simplista de atalhar e atribuir significado para aquilo que não vivemos, para fugir à superficialidade da prática arrogante, medrosa, acompanha a educação formatada em cima do medo e não do respeito.
na força do mais forte e não na melhor proposta. Para poder escapar a tudo isso, ainda bem que a nossa inteligência nos colocou uma sabedoria, que é a sabedoria do consenso, que é a capacidade da gente transcender o universo da gente e ir até o universo do outro e entender como o outro está exercendo a cidadania do seu universo, com que valores, com que história de vida, com que experiência. É nesse sentido que entra a história da sabedoria milenar que eu busquei na sabedoria hinduísta. Na transcrição do texto vai estar aí a fonte Parábolas de Ramakrishna, Avatar, Hinduísmo, Sabedoria Oriental, nosso, com 2 L's, blog, _9, JPG. Mas você pode encontrar essa metáfora de modo mais fácil no meu livro Metáforas que Curam. Aliás, esta segunda etapa, eu só tiro deste livro casos que eu trabalhei ou casos que eu examinei como eu poderia trabalhar. Utilizando o quê? A prática da metáfora. Então, sem mais delongas, vamos à história de hoje. A história de hoje foi de uma paciente que tinha um comportamento disfuncional, ou seja, vício emocional, de acusar as pessoas, ajuizando-as negativamente. Em seguida, após ajuizar o outro, ela assumia o papel de vítima e justificava o seu fracasso, a sua omissão, a sua impotência, o seu sentimento de culpa. Então vamos à história. Certa vez um sábio, cansado e precisando refletir, deitou à beira de uma estrada e se viu de repente, em pouco tempo, imerso em uma profunda meditação. Por ali passou um ladrão e, ao vê-lo naquele estado, imaginou: esse homem deve ser um ladrão. Certamente roubou alguma coisa à noite e agora adormeceu de cansaço. Logo chegará a polícia e vai prendê-lo. E eu vou escapar enquanto é tempo. E tratou de fugir. Pouco depois, passa por aquele local um bêbado. E o bêbado diz: poxa, tu bebestes demais e caíste aí. Eu estou mais firme que você. Eu vou continuar o meu caminho. Finalmente, passou por ali um sábio e, percebendo que o homem no chão era um santo em êxtase, ele simplesmente sentou-se ao lado dele e começou a esfregar-lhe suavemente os seus santos pés. Moral da história: cada qual julga segundo o que carrega dentro de si. Fora isto, é claro que existem as pessoas que têm o comportamento de alteridade, que vai até o seu mundo e procura entender qual é o sentimento e procura avaliar a sua vida com o seu sentimento. Essas pessoas são sábias, são conselheiras, são profissionais da terapia, profissionais do coach, da mentoria, profissionais da educação, profissionais que exercem a direção espiritual nos vários segmentos religiosos. São exceções. Por quê? Porque, gente, em um universo em que 1% do mundo detém 99% do poder de influência no mundo, inclusive de detenção das riquezas,
É claro que a inteligência humana não está sendo usada somente para promover e para esclarecer os seres humanos. A maioria das pessoas alugaram as suas mentes e outras se trancaram numa vida defensiva, arrogante, medrosa e avalia o mundo como se o mundo fosse o próprio umbigo. Eu quero te convidar a examinar quem é você nessa história. Em onde você se encontra nestas opções aqui apresentadas. Por quê? Porque onde você estiver, com certeza, você terá algo de bom a oferecer e terá muita coisa para melhorar e conquistar a melhor versão de si mesmo. Um beijo no seu coração. Até a próxima aula. Se inscreva neste canal, meu querido, e compartilhe com as pessoas que você acha que precisam deste canal. Um beijo no seu coração e até a próxima aula. Tchau!